Olá a todos e sejam muito bem-vindos para o último episódio do especial de Halloween de 2021, malta. O meu nome é Joana e para o episódio de hoje venho então falar-vos sobre os crimes que ocorreram na cabana 28 em Keddie. Então, malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco desse lado e como eu disse então no início deste vídeo, hoje trago-vos o último episódio deste especial de Halloween. Pois é um bocado triste, mas eu espero muito que vocês tenham gostado deste especial de Halloween. Tivemos durante 6 dias de seguida 6 vídeos novos, portanto foi muito conteúdo para uma semana e portanto eu espero muito que vocês tenham gostado. Para este último episódio trago-vos então um caso muito assustador, malta, que na verdade também já inspirou um filme de terror que se chama Cabin 28, se não me engano, e de facto este é um caso que até aos dias de hoje é considerado um dos maiores mistérios nos Estados Unidos da América e na verdade eu já ando para trazer este caso há algum tempo, mas achei que faria todo o sentido então trazer este caso para o último episódio do especial de Halloween e portanto espero muito que vocês gostem, mas antes de começarmos não se esqueçam claro de subscrever ao canal se são novos por aqui, deixarem o vosso grande gosto para, enfim, apoiarem aqui o canal, né? E por fim também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos aqui no canal. E agora sim, vamos então começar com o caso de hoje. Tudo começou então no dia 12 de abril de 1981, quando a Sheila Sharp chegou à sua casa que se situava em Keddie, mais especificamente na cabana 28, e se deparou com um local de crime totalmente horrível. Quando a Sheila chegou então à casa, ela infelizmente encontrou os corpos da sua mãe, do seu irmão e de um amigo do seu irmão deitados na sala de estar. Mas antes de explicar tudo aquilo que aconteceu, malta, quem é que é então a família Sharp? A família era então composta por Glenna Sue Sharp, que era mais conhecida como Sue, e pelos seus 5 filhos, que era então o John, que tinha 15 anos de idade, a Sheila, que tinha 14 anos, a Tina, que tinha 12, o Ricky, que tinha 10 e por fim o Greg, que tinha 5 anos. Esta família tinha-se então mudado para Keddie, que se localizava no norte da Califórnia, após a Sue se ter então divorciado do seu marido e na altura ela, quando se mudou com os seus filhos para Keddie, ela decidiu então alugar uma cabana num resort que era então a cabana 28, mais conhecida então por Cabin 28, que na verdade é a tradução em inglês, mas pronto, vocês perceberam. A família vivia então em Connecticut e mudou-se para Keddie em 1981 porque o seu irmão, portanto o irmão da Sue, vivia lá. E o que é que aconteceu? Isto aconteceu tudo porque a Sue na verdade sofria muitos abusos por parte do seu marido e por esse motivo é que ela se decidiu então divorciar e mudou-se para Keddie para estar mais próxima do seu irmão. Mas voltando aqui então ao dia 12 de abril de 1981, malta, a Sheila estava então na casa de um amigo porque ela tinha dormido na casa desse amigo na noite anterior, que na verdade era numa cabana que se localizava no mesmo resort, portanto era muito próximo da sua casa, e quando ela chegou então à casa na manhã seguinte, ela encontrou os corpos. Os corpos, quando foram encontrados, estavam todos amarrados com fios elétricos e fita adesiva e muito próximo dos corpos estavam então 2 facas de cozinha. E segundo aquilo que foi determinado posteriormente, todas as vítimas tinham sido esfaqueadas. Voltando então aqui um bocadinho atrás, portanto à noite anterior, ou seja, no dia 11 de abril de 1981, e para vos dar aqui um contexto de quem é que estava na casa, ok? A Sue, que é então a mãe da família, não é? Estava na cabana com a sua filha Tina, que tinha então 12 anos, e os seus filhos mais novos, portanto o Ricky e o Greg. Para além destas pessoas, nessa noite também estava lá o John, que também era filho da Sue, e também um amigo dele que tinha 17 anos, que se chamava Dana Wingate. Eu ao longo deste vídeo eu vou referindo os nomes várias vezes, porque este caso é um bocadinho confuso, porque envolve muitas pessoas, ok? E então para não vos confundir eu vou ser um bocadinho repetitiva, está bem? Porque eu sinto que este caso acaba por ser um bocado confuso, por causa das pessoas, porque são muitas, e então pronto. Mas como eu disse então anteriormente, malta, a Sheila quando chegou a casa entrou em pânico, como é óbvio, e voltou então para a casa do seu amigo e pediu ajuda.
E a pergunta que vocês devem estar a fazer neste momento é: ok, Joana, mas estava imensa gente lá em casa, portanto, uma vez que ela só encontrou 3 pessoas deitadas na sala, onde é que estavam as outras pessoas? Os 3 rapazes, portanto, os irmãos Ricky e Greg e o seu amigo Justin, foram encontrados a dormir no quarto. Portanto, eles estiveram no local enquanto o crime ocorreu e, surpreendentemente, ninguém acordou e, na verdade, quando os encontraram, eles estavam todos a dormir tranquilamente. Felizmente, eles estavam todos bem e, na verdade, nenhum deles faz a mínima ideia daquilo que aconteceu. E, por fim, a Tina, que tinha então 12 anos, estava desaparecida. Portanto, a filha da Sue. Ninguém fazia a mínima ideia de onde é que ela estava. Relativamente ao local do crime, malta, eu não quero estar a entrar assim em grandes pormenores, porque de facto o crime foi mesmo muito violento, mas de uma forma bastante geral. Como eu já vos tinha dito, foram então encontradas 2 facas ensanguentadas perto dos corpos e um martelo, e só para vocês terem uma noção, malta, uma dessas facas estava dobrada em 30 graus. O corpo da Sue foi então encontrado deitado de lado perto do sofá da sala, estava completamente nua da cintura para baixo e foi também amordaçada com uma fita azul e com a sua própria cueca, que na verdade tinha sido presa com fita adesiva. Ela foi então atingida no peito e na garganta e, para além disto tudo, foi também encontrado um ferimento que atravessou a sua laringe e foi também atingida na cabeça. A garganta do John também estava cortada e o Dana, portanto o amigo do John, tinha vários ferimentos na cabeça e foi estrangulado até à morte. Quando a autópsia foi então feita, malta, foi determinado que a causa da morte da Sue e do John foi devido a traumatismo craniano na cabeça e aos ferimentos causados pelas facas. E a causa de morte do Dana foi então asfixia, porque, como eu já vos tinha dito, ele também foi estrangulado e essa foi então a causa da sua morte. Relativamente à Tina, malta, como vocês já puderam perceber e eu já vos tinha dito, a Tina estava desaparecida quando as pessoas chegaram ao local do crime, portanto ninguém fazia a mínima ideia de onde ela estava, mas a polícia, quando chegou ao local do crime, reparou que existia sangue no chão da sala e gotas de sangue na cama da Tina. E, portanto, isto na altura levou a polícia a acreditar que a Tina teria sido abusada sexualmente e que posteriormente teria sido então raptada. Passado então algum tempo da polícia estar no local, a mãe do Justin, portanto aquele amigo que eu vos tinha falado, do John, que era então uma senhora que se chamava Marilyn, encontrou um casaco cheio de sangue na sua cave que acreditava ser da Tina e disse que deu à polícia. Mas uma coisa realmente muito estranha em relação a este casaco é que não existe qualquer tipo de registro desta prova ter sido recebida pela polícia. Ou seja, se a polícia de facto recebeu esta prova, eles na altura não registaram. E um senhor que se chamava então Martin Smart, que na verdade era o marido da Marilyn e o padrasto do Justin, disse também à polícia que um martelo tinha desaparecido da sua casa. Portanto, sem dúvida alguma que esta poderia ser uma das armas do crime, e a polícia na verdade desconfiava dele porque diziam que parecia que ele queria dar demasiada informação na altura para tirar a atenção de cima dele. Seja como for, como eu já vos tinha dito então anteriormente, enquanto o crime estava a acontecer, os filhos da Sue e o seu amigo Justin estavam então a dormir no quarto. No entanto, o Justin contou algo muito interessante à polícia. Inicialmente, ele começou então por dizer que estava a dormir durante o crime e que não tinha ouvido absolutamente nada. No entanto, mais tarde, ele disse à polícia que tinha tido um sonho e que neste sonho ele estava então num barco e que viu John, portanto o filho mais velho da Sue, não é, que foi encontrado deitado na sala, e o Dana, que era então o amigo dele, a discutirem com um homem que tinha o cabelo preto comprido, tinha também bigode e óculos escuros. E segundo o Justin, este homem no seu sonho tinha então um martelo. Ele continuou então por contar que neste sonho esse homem atirou então o John ao mar e depois atirou o Dana. Devido a este sonho que o Justin contou então à polícia que tinha tido, a polícia começou obviamente a desconfiar que o Justin provavelmente teria acordado durante o crime e que teria presenciado alguma coisa, mas que na altura se calhar não tinha percebido bem aquilo que estava a acontecer. Ou então, muito provavelmente que estivesse totalmente traumatizado com aquilo que ele tinha visto. Para além disto,
a polícia também desconfia que o Justin tocou em alguns dos corpos e que depois tinha então voltado ao quarto. Isto porquê? Porque existia sangue na maçaneta do quarto onde ele estava então a dormir. E tendo tudo isto em conta, malta, mais tarde, sob hipnose, o Justin disse então que achava que ele tinha visto os assassinos. Ele disse então sob hipnose que ele tinha acordado com um barulho durante a noite e que se levantou. E que quando abriu a porta do quarto, ele viu então a Sue com 2 homens na sala. E a descrição que ele deu dos homens, na verdade, era bastante semelhante à que ele tinha sonhado anteriormente. E então, segundo o Justin, um dos homens tinha bigode e cabelo curto e o outro homem tinha então a barba feita com cabelo comprido. E os 2 homens usavam óculos. A partir desta informação, um artista da polícia que se chamava então Harlan Embry criou então um esboço dos 2 homens que o Justin tinha descrito e, segundo ele, o John e o Dana entraram na casa e começaram a discutir com os 2 homens e que após isto ter acontecido que começaram então a lutar. Entretanto, a Tina entrou na sala e foi então tirada da casa pela porta de trás por um dos homens que estava então nesta cabana. Relativamente ao desaparecimento da Tina, malta, o desaparecimento da Tina na verdade foi investigado pelo FBI e chegaram a ser feitas imensas buscas, mas infelizmente o caso acabou por ser esquecido devido à falta de novos desenvolvimentos e infelizmente a Tina nunca foi encontrada. No entanto, 3 anos após o crime ter ocorrido, portanto em 1984, uma pessoa anónima ligou então para a polícia e deu uma pista acerca do desaparecimento da Tina. E foi então aqui que a polícia foi até ao local que esta pessoa tinha referido e quando eles chegaram então ao local, eles encontraram a cabeça da Tina perto de Feather Falls, que era um local muito longe do crime. Na verdade era num estado completamente diferente que ficava então a 80 km de Keddie. E realmente acredita-se que foi o assassino que ligou para a polícia, não é? Porque ele nesta chamada disse o nome da Tina especificamente. E em termos de informação relativamente ao caso, malta, é basicamente isto. Infelizmente este caso é um caso que até aos dias de hoje causa muito mistério e que acabou por nunca ser resolvido, mas apesar disto tudo existiram alguns suspeitos, sendo que o mais conhecido é então um homem que se chama Martin Smart. E se vocês bem se recordam, eu já vos falei desta pessoa anteriormente, porque este é então o padrasto do Justin, como eu já vos tinha dito, e infelizmente o Martin morreu em 2006, portanto mesmo que ele seja culpado por estes crimes, ele nunca irá sofrer as consequências disso, não é verdade? Mas sim, malta, o Martin morreu então em 2006 e uma coisa realmente muito curiosa é que passado algum tempo da sua morte, o terapeuta do Martin, que o costumava de acompanhar, disse então à polícia algo muito interessante. Ele disse então à polícia que na verdade ele acompanhou o caso todo e que acreditava realmente que o Martin teria cometido estes crimes. Na verdade o Martin tinha um terapeuta porque ele tinha estado na guerra e então por esse motivo é que ele era acompanhado por um terapeuta, mas basicamente o terapeuta disse isto porque aparentemente a Sue estava a tentar convencer a Marilyn, portanto a mulher do Martin, a divorciar-se dele. O que curiosamente aconteceu logo no dia a seguir aos crimes terem ocorrido. E para além disto tudo, malta, ele também contou à polícia que na verdade o Martin confessou o crime, mais especificamente o assassinato da Tina. Ele contou então ao seu terapeuta que na verdade ele assassinou a Tina porque ela tinha assistido a tudo e que ele não poderia correr o risco de ela o identificar como culpado. Mas disse que ele não tinha absolutamente nada a ver com a morte dos rapazes, portanto do John e do Dana. E se esta história realmente for verdade, faz muito sentido porque, se vocês bem se recordam, o Justin disse no seu sonho e também sob hipnose à polícia que eram 2 assassinos e, portanto, faz sentido uma vez que ele diz que não foi responsável pela morte do John e do Dana. E, de facto, existem algumas teorias de que um amigo do Martin, que se chamava então John Bubed, que morreu em 1988, também teria estado envolvido no crime. No entanto, o xerife que acompanhou este caso disse que os interrogou imensas vezes, mas que a única coisa que ele sabia mesmo era que de facto eles eram amigos e que saíam juntos muitas vezes, mas que não existia absolutamente nada que os ligasse aos crimes que ocorreram naquela noite. E é aqui então que também entra alguma controvérsia neste caso, porque na verdade muitas pessoas acreditam que a polícia estava envolvida nestes crimes, no sentido em que estavam
na realidade a encobrir o que tinha acontecido naquela noite. E isto porquê? Porque o Martin, na verdade, era muito amigo do xerife da altura. E é realmente tudo muito estranho porque a polícia não analisou muitas provas ao longo da investigação, por aquilo que se diz, e raramente tinham suspeitos. Portanto, no fundo parecia que não davam seguimento à investigação. Passados alguns anos, portanto em 2013, o caso foi reaberto e o investigador na altura, que se chamava então Mike Gamberg, teve acesso a uma carta escrita de Martin para Marilyn que dizia então o seguinte: eu paguei o preço do teu amor e agora que o paguei com a vida de 4 pessoas, tu dizes-me que acabou tudo? Boa, o que é que queres mais? E então, passado muitos anos do crime ter ocorrido, a Marilyn foi confrontada por esta carta pela polícia, não é? E ela na altura até já era casada e tudo com outra pessoa, e ela na altura disse à polícia que não se lembra de todo de ter recebido aquela carta, mas que sem dúvida alguma que era a letra do seu ex-marido. E no dia 24 de março de 2016 foi encontrado então um martelo que corresponde à descrição dada por Martin Smart na altura. A polícia encontrou então este martelo porque basicamente eles andaram lá com algum equipamento para ver aquilo que conseguiam detectar e de facto encontraram este martelo na propriedade. Digo propriedade porque na altura a cabana já não existia, ok? Porque a cabana na verdade foi destruída em 2004. E basicamente, malta, este caso continua em aberto até aos dias de hoje e continua a ser investigado. E na verdade, pelo aquilo que eu consegui ver, existe a informação de que existem 6 potenciais suspeitos que na verdade ainda estão vivos, tanto que em 2018 descobriram ADN num pedaço da fita que tinha sido encontrado no local do crime, e basicamente a polícia diz que este ADN corresponde a um suspeito que ainda está vivo. No entanto, não se tiraram mais conclusões a partir daí, portanto eu não consegui encontrar mais informação recente relativamente a esta nova pista. E este foi então o caso de hoje, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Estes foram então os crimes que ocorreram na cabana 28 em Keddie, e de facto este é um dos grandes mistérios que existe nos Estados Unidos da América, mas apesar de ser um grande mistério, na verdade grande parte das pessoas que vivem em Keddie, e mesmo a Sheila e a Marilyn, por exemplo, a maior parte das pessoas realmente acreditam que foi o Martin e o seu amigo a cometerem estes crimes e que na altura a polícia simplesmente fechou os olhos. E de facto existem muitos motivos que levam as pessoas a acreditar que a polícia de facto fechou os olhos nesta investigação por causa do casaco que a Marilyn deu à polícia. Portanto essa prova nunca foi registada, mesmo a chamada de 112 que eu vos falei, não é? Portanto a chamada do assassino para a polícia a dizer a localização do corpo da Tina, na verdade essa gravação só mais tarde é que se foi realmente a saber que a pessoa que ligou tinha referido o nome da Tina. Portanto realmente é tudo muito estranho e por esse motivo é que muitas pessoas acreditam realmente que a polícia estava realmente a encobrir este crime. Mas este foi então o último episódio do especial de Halloween de 2021, malta. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado desta semana de Halloween. Eu gostei muito de gravar estes vídeos para vocês e estou realmente, de certa forma, aliviada, não vou mentir. Aliviada por já termos terminado estes vídeos, mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dizerem abaixo nos comentários se vocês acreditam que de facto o Martin cometeu estes crimes com a ajuda do seu amigo. Realmente eu quis falar sobre mais suspeitos, mas infelizmente não existe informação de mais suspeitos. Daí este crime também ser considerado um grande mistério, não é? Porque de facto não houve grandes suspeitos ao longo da investigação, apesar de atualmente existirem alguns, mas que não são de conhecimento público. Portanto é isso. Não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se são novos por aqui. Não se esqueçam também de deixarem o vosso grande like se gostaram deste episódio e se gostaram do especial de Halloween em geral, malta. Eu vou deixar na caixa de descrição a lista de reprodução para todos os episódios deste ano, caso vocês não tenham conseguido ver todos, ok? Dessa forma conseguem ver tudo de seguida. E por fim também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos. E é isto, pessoal. Um grande beijinho para quem está a assistir e vejo-vos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!